amados irmãos, estamos de volta para abordar mais um tema deste que é tão caro a todos nós brasileiros, a todos nós cristãos, a todos nós presbiterianos e todos aqueles que professam a palavra de Deus no seu verdadeiro e único sentido. Nós vamos tratar hoje a respeito do que se chama de liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa ela está vinculada especificamente ao fato de nós podermos propagar com liberdade a religião que Cristo nos permitiu conhecer e que temos a palavra de Deus, o manual que Ele nos deu, como alternativa para nos dedicarmos à exposição da sua palavra, e especificamente levar a todos o consolo que somente Deus pode nos conceder, sobretudo nos dias que nós vivemos em se tratando da questão da pandemia. Temos visto muitas pessoas próximas tombando, muitas famílias sendo desfalcadas dos seus, muitas situações por meio das quais nós temos visto aí país afora uma espécie de insurgência contra a liberdade religiosa, e especificamente no que diz respeito também ao fato de que nós estamos sendo proibidos em termos para efeito de frequentarmos a igreja, onde nós prestamos culto ao Senhor Jesus. Observem, meus irmãos, que a despeito disso tudo, a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, estabelece no seu artigo 5º um catálogo imenso, 78 incisos, por meio dos quais se prevê a liberdade ao cidadão. Se prevê a forma de que ele possa livremente estabelecer um convívio social harmônico e pacífico com os seus iguais. Mas observem, meus irmãos, que pouco bastaria termos isso tudo se não tivermos, na verdade, um posicionamento capaz de nos permitir compreender a razão pela qual os nossos governantes, em alguns pontos do país, vêm criando situações de vedação à prestação de culto religioso. Evidentemente que nós estamos diante de um contexto de pandemia e que, a despeito dos debates que se estabelecem se é ou não possível, se é ou não positivo, se é ou não favorável à população, o que se chama de lockdown, ou seja, o fato de nós estarmos recolhidos em nossas casas, limitados em nossa prerrogativa de ir e vir, que é um direito constitucional que implica na liberdade de cada um de nós, em fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, deixar isso claro, se não em virtude de lei, já que a nossa Constituição republicana não trata a respeito dessa temática. Observe o seguinte, que as duas possibilidades que nós teríamos nesse contexto seria o que se chama de estarmos num chamado estado de sítio, por meio do qual nós estaríamos limitados em nossas liberdades, ou então numa perspectiva por meio do qual nós estaríamos diante de um estado de defesa, por meio do qual nós também sofreríamos limitação nos nossos direitos. Ocorre, no entanto, meus irmãos, que muitas vezes eu tenho participado de algumas situações em que alguns irmãos questionam a respeito de tomar iniciativas judiciais para efeito de desconstituir esses decretos que estão nos cerceando no direito de ir e vir. E isso é muito grave porque interfere diretamente na nossa liberdade religiosa. Até tem para o fato de que o estado de sítio ou estado de defesa somente podem, qualquer deles pode ser decretado se houver aprovação direta do Congresso Nacional com sanção presidencial. Então, nesse contexto, observem bem,
o nosso direito de exercer a nossa religião, e aí é conveniente que nós assumamos uma postura no sentido de apoiar as iniciativas governamentais com o cerceamento desse nosso direito de prestarmos culto presencialmente ao Senhor nos templos que nós temos à nossa disposição para isso, como cidadãos brasileiros como um todo, e especificamente nós, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, também estamos cerceados dessa possibilidade ao argumento de que se trata de uma medida que tem por objetivo restringir os efeitos de contaminação pelo Covid-19. Mas observem bem, essa é uma situação que vem já ao longo de algum tempo. Dia 17 de março do ano passado, isso começou a se tornar frequente entre nós, com feriados prolongados, com atitudes ou com medidas que têm o propósito de nos impedir, aspas, de prestar cultos em público ao Senhor, e com isso, evidentemente, numa perspectiva de, quem sabe, trazer benefício à população e, consequentemente, uma minimização dos efeitos da pandemia. Mas atento para o seguinte aspecto. O artigo 5º da Constituição da República nos diz, nos seus 78 incisos, um catálogo de direitos ou de liberdades que nós podemos exercitar de modo que somos livres para fazê-lo. A questão, no entanto, está voltada para um aspecto que diz respeito especificamente, é aí que eu quero abordar com os irmãos, o fato de sermos livres para professar uma religião, qualquer que seja, ou até mesmo para não professar qualquer religião. A liberdade religiosa para cultivar ou para cultuar a religião A, B ou C, ou não cultuar nenhuma dessas religiões. Ou simplesmente estarmos aí na condição, como se chama habitualmente, de pessoas que não têm nenhum tipo de interesse ou de vínculo com qualquer tipo de fé. E evidentemente que nesse contexto nós temos milhões de pessoas, milhões de brasileiros ou de estrangeiros que moram no Brasil e que são absolutamente alheios ou avessos à profissão de fé, qualquer que seja a fé. Mas atentem para o seguinte detalhe. A nossa posição hoje é de obedecer às autoridades. Lá em Romanos 13 nós conhecemos isso, sabemos disso, mas nós não podemos definitivamente nos olvidar do fato de que nós estamos diante de um contexto por meio do qual a nossa limitação ela tem um objetivo, que é exatamente o fato de cumprirmos as leis, as ordens, as determinações, os decretos dos nossos governantes. E isso não quer dizer, obviamente, que estejamos impedidos de cultuar o nosso Deus na nossa casa. E nós podemos cultuar o nosso Deus em nossa casa a partir do momento que nós assistimos aos cultos via internet. Obviamente que o nosso ideal seria estarmos na igreja, mas acontece que nós não temos possibilidade de fazer isso hoje. Nós temos a liberdade de cultuar a Deus na nossa casa. Então, quando nós vemos aqui no artigo 5º, inciso 6, na nossa Constituição, chamada de cidadã, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, observe que é uma disposição constitucional por meio da qual nós temos plena liberdade para prestar culto. E não assegura esse texto o livre exercício nas igrejas. Assegura a liberdade de prestar culto. Então, a interpretação que esse dispositivo nos assegura nos conduz exatamente ao fato de que temos liberdade de culto? Temos. Em qualquer local? Em qualquer local. Desde que estejamos submetidos às autoridades, no sentido de não prestarmos culto presencialmente nesses dias de pandemia. Observe que o inciso 7 desse artigo 5º nos chama a atenção para o fato de que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. As pessoas que estão presas, que estão reclusas, que estão internadas, que estão de alguma forma limitadas no seu direito de ir e vir,
elas podem perfeitamente prestar culto ao Senhor nas localidades onde se encontrarem. Nas penitenciárias, nas cadeias, nos internatos, nas entidades de assistência aos menores carentes, os menores infratores, às pessoas nos asilos, nas casas de internação de maior ou menor prazo de internação, todas essas são possibilidades de prestar culto ao Senhor. O inciso 8 nos fala que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então nós temos plena liberdade de expressão. Mas observe uma coisa, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, nós não vamos cultuar, nós não vamos fazer isso, nós somos obrigados a cultuar, nós não somos obrigados a deixar de professar nossa fé, definitivamente, ou qualquer outra questão de natureza filosófica ou política. Mas observe, nós temos o dever de, quando estivermos nesse contexto, dizer as razões pelas quais nós não vamos fazê-lo, nós não vamos cumprir essa determinação. E observe o seguinte, nós estamos sujeitos a cumprir uma outra atividade em substituição à nossa omissão, em caso de algum tipo de transgressão que nós possamos cometer, o que se chama efetivamente de objeção de consciência. Eu não vou violentar a minha consciência em razão de uma determinada situação que sabidamente a palavra de Deus me proíbe. Eu não posso enfrentar ou afrontar a Deus nesse contexto, porque é meu dever, na verdade, prestar culto ao Senhor. Se eu estiver proibido de fazê-lo, então eu vou ter que cumprir uma alternativa, uma pena alternativa, vamos se considerar, para efeito de podermos, então, nesse contexto, cultuar livremente, ou não cultuar e render-nos à punição que possa ser imposta a cada um de nós. Então, meus irmãos, nós vivemos um contexto em que a Constituição nos assegura essa plena liberdade. Mas essa Constituição também nos assegura o dever de submetermos à lei maior do nosso país, que é a Constituição da República. Atentem por fato de que essa nossa obrigação de nos submeter à Constituição, ela é fruto exatamente do quê? Quando a palavra de Deus nos autoriza a prestar culto a Deus, nos permite livremente, com acesso a qualquer ambiente, até mesmo reservadamente, livre de nossa consciência, quando ela nos assegura isso, e ela é a nossa Constituição diante de Deus, nós estamos do outro lado com a outra Constituição que rege a nossa convivência social. E nessa convivência social nós estamos submetidos à vontade do Estado. Então nós temos que fazer essa separação entre Estado e Igreja. E observe que, curiosamente, Cristo fez essa separação quando os saduceus perguntaram a ele o seguinte: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus respondeu, conhecendo-lhes a malícia, perguntou: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí então mostrou-se uma separação. Aqui está o Estado, aqui está Deus. Deus está no patamar imensamente superior ao Estado. Então observe que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29, nos diz exatamente o que importa mais obedecer a Deus que aos homens. Mas observem bem, meus irmãos. No contexto que nós estamos, não é nada razoável nós nos insurgirmos contra o Estado. Porque o Estado tem muito mais responsabilidade em relação a nós e pretende, pelo menos em tese, nos resguardar. Embora nós saibamos que o único que possa efetivamente nos resguardar é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, é o seu Espírito Santo.
Então, por que medir forças com o Estado? Nós estamos diante de um contexto, meus irmãos, por meio do qual nós não temos alternativa senão nos submetermos à vontade do Estado. Porque se nós transgredirmos a vontade do Estado, vai acabar acontecendo que nós já vimos aí alguns exemplos trágicos de uma autoridade, não de uma autoridade, mas de um autoritarismo tal que nós não podemos nos expor a isso, porque nós saímos da verdade, nos expondo, nos insurgindo contra o próprio Deus. Isso é motivo de preocupação. Essa é a nossa palavra tem o propósito exatamente de quê? De alertar a nossa comunidade, de alertar todos aqueles que temem ao Senhor, de alertar todos aqueles que estão dispostos a cumprir a vontade do Pai, de alertar aquele que realmente nos governa, aquele que realmente nos conduz, que nos livra, que nos defende, que nos tira de toda dificuldade. Essa é a nossa preocupação, essa deve ser a nossa atitude nesse contexto. Nós não podemos definitivamente afrontar o Estado. Nós devemos, na verdade, nos posicionar respeitando as autoridades, ainda que ao nosso sentimento individual não seja a melhor decisão, não seja a melhor alternativa, não seja o melhor resultado, não seja, enfim, aquilo com que nós efetivamente não concordamos, mas nos submetemos. Essa é a grande questão. Então, observe, meus irmãos, que essa liberdade religiosa, como disse o próprio Cristo, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O nosso Deus está aqui, no patamar superior ao Estado. O nosso Deus está numa posição por meio da qual Ele dirige todas as coisas, Ele preside todos os atos da humanidade. Ele se estabeleceu antes que qualquer Estado houvesse ainda. Então a Ele nos comporta efetivamente o dever de obediência. A Ele. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa é a grande diferença que existe nesse patamar. Então, observem, meus irmãos, que é nosso dever sempre, em todo tempo e lugar, a despeito do que diz a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, a despeito de tudo aquilo que ela estabelece, que o legislador constituinte estabeleceu, mas é nosso dever, sobretudo, meus irmãos, termos uma atitude de respeito ao nosso Deus. E é por isso que nós estamos limitados à frequência do culto, pessoalmente na igreja. É por isso que nós estamos restritos de acesso à nossa igreja, porque é nosso dever, antes de obedecer a autoridade, obedecer a Deus. Submetemos a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável e, sobretudo, soberana, porque Ele está no controle de todas as coisas. Se for da vontade dele, de um segundo para o outro, essa pandemia se extingue. Agora ela está aí porque Deus tem um propósito nisso. E esse propósito que Deus tem aí estabelecido é no sentido de que nós devemos nos curvar à sua autoridade, à sua soberania. Nós devemos nos submeter à sua vontade. Nós devemos, na verdade, estarmos conscientes de que é nosso dever ter todo zelo com aquilo que Deus nos concede e nos permite fazer. E se hoje nós estamos restritos, é porque o próprio Deus assim o determinou. Nós não podemos dizer o contrário, nem podemos negar, nós devemos obedecer, devemos submeter. Devemos, meus irmãos, cumprir a vontade de Deus. Se em algum momento ele entender que essa não é a vontade dele, esse processo vai se reverter. Mas enquanto isso, louvemos ao nosso Deus os nossos lábios. Louvemos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas orações, com os nossos jejuns, para que nós possamos verdadeiramente honrar o santo e bendito nome do Senhor Jesus, hoje para todo sempre. Amém e amém.